Continuando aqui, né, a nossa aula, agora vamos falar do texto teatral, né? O que é um texto teatral? Eu sei que vocês estão trabalhando o texto teatral lá na aulinha de português, né, com o paradidático, né? Esse aqui lá no final ele tem o texto, né, a versão da história em forma de texto teatral, né? A história da tartaruga e o anel aí, né? Então, vocês já estão aí conhecendo esse gênero que é o texto teatral. Vamos lá, acompanhando aí, ó. O texto teatral será uma história encenada, né? Mostrada por conversa entre duas ou mais pessoas, que são os atores, né? Diversos outros elementos contribuem para que o texto e as emoções que ele pretende transmitir possam ter efeito, como o cenário, o figurino, a maquiagem e etc., né? O texto teatral é constituído por dois outros textos, o principal e o secundário. O texto principal é composto pela fala dos atores e pode ser escrito em forma de prosa ou poesia, né? A prosa é o quê? Uma conversa, né? Então pode ser escrita em forma de conversa ou de uma poesia, né? Recitando uma poesia. O texto secundário traz as diretrizes do texto principal, ou seja, nele constam, né, os personagens da história e seu papel nela, a quem pertence cada fala, a divisão inicial e final de cada ato, momento, parte da história, indicações sobre como deve ser o cenário e que roupa cada personagem deve usar, a indicação de procedimento dos atores ao longo da encenação, tom de voz para cada fala, emoções que devem ser demonstradas e etc. Então, né, o texto teatral, ele tem o texto principal, que é a fala dos atores, né? E tem o texto secundário, que são as orientações de como esses atores devem se vestir, como deve ser o cenário, que momento eles falam, quem é que fala primeiro, quem é que fala depois, né? Que emoções, como é que deve ser esse ator, por exemplo, um personagem de 12 anos, um personagem de 20 anos, né? Então ele dá orientações de como vai se montar esse teatro aí, né? Certo? Então o texto teatral tem essas duas funções, né? O texto principal e o texto secundário, ok? Vocês têm aí, ó, leia agora um trecho do texto teatral, Quem Tem Medo do Escuro. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aí e depois vocês vão fazer a atividade da página 44 e 45, né? Que é baseado na leitura desse texto, ok? Se tiver dúvidas, a gente conversa no WhatsApp a respeito, certo? E a gente vai falar também hoje, né, para finalizar aí, a receita médica, né? Certo? A receita médica, né, eu imagino que você já conheça. Quem é que já foi no médico e o médico passou uma receitinha para vocês? A tia tem uma aqui, ó. Eu tenho uma aqui, essa aqui é da minha avó, né? Tem aqui, ó, receituário, né? Aqui tem o nome do paciente, né? E aí o médico escreve o quê? O nome dos medicamentos. E aí escreve também, né, quantas vezes por dia a pessoa tem que usar esse medicamento, né? Vamos lá aí na página 46. Paula estava sentindo-se indisposta e foi ao médico verificar o que poderia ser. Ao constatar o que ela tinha, o médico passou-lhe a seguinte receita, né? Então aí tem o quê? Os dados da receitinha do livro de vocês, né? Tem os dados da clínica, né? Como o nome, endereço, nome do médico, tem o telefone de contato, né? Tem que ter o CRM do médico, que é o que? O registro do médico, né? Esse aqui vem lá embaixo com o carimbo do médico, né? Certo? Ó, aqui tem o que? A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, né? Tem os dados aqui, o receituário, aí a receita do médico, lá embaixo o médico coloca a data aí, assina e coloca o carimbo. Esse carimbo aqui, ó, tem o CRN do médico que atendeu, né? Certo? Na receitinha de Paula aí, então ela coloca, ó, para Paula Melo dos Santos, 9 anos, né? Que é o nome do paciente, né?
Uso oral, né? Então ele está dizendo ali como é que deve ser usado esse remédio. Uso oral quer dizer o quê? Que a pessoa tem que tomar, né? É ingerido. E aí vem o quê? O nome do remédio, com as miligramas e quantas vezes o paciente, a pessoa tem que usar esse remédio, né? Por exemplo, né, o da Paula, ó, Cataflam infantil, 15 miligramas, né? Tomar 2 gotas 2 vezes ao dia. Uso nasal, que é colocar no nariz. Sorine, 9 miligramas, aplicar 2 gotas em cada narina por 7 dias. As orientações de como ela deve usar o remédio, tá? Recomendações: tomar bastante líquido, evitar esforço físico, não ingerir bebidas geladas, né? Aí lá embaixo tem o que? A assinatura do médico, né? E normalmente tem o carimbo, tá? Que tem os dados, o CRM dele, né? Certo? O registro do médico. Assim como a receita culinária, a receita médica tem a finalidade de instruir a pessoa que recebe, o paciente, a tratar de uma doença. Apenas o médico pode escrever uma receita médica, pois além dos medicamentos a serem utilizados, constam na receita informações como a quantidade de medicamento a ser administrada, quantas vezes ao dia e por vezes recomendações adicionais, né? Uma receita médica deve seguir a seguinte estrutura, né? Essa receita, então, a gente tem que conhecer ela, né? Pra gente saber como que deve ler, entender o que tá ali. Mas quem faz a receita médica é o médico, né? Certo? Só quem pode dar a receita médica é o médico. Hospital ou clínica e nome do médico responsável, nome do paciente, os remédios, a quantidade que o paciente precisará usar e por quanto tempo, recomendações adicionais, ou seja, os cuidados auxiliares no tratamento da doença, assinatura, data e carimbo, que atuam como registro para comprovar que a receita é verdadeira, né? Então, essas são as características, né, que compõem a receita médica. O médico deve ser claro quanto à prescrição de medicamento e sua posologia, uso, né? Em caso de dúvida, procure sempre esclarecê-las, especialmente a respeito de reações adversas, né? Lá no estado de Rondônia, eles tinham uma lei lá, né? Que as receitas médicas passaram a ser de forma impressa, né? O médico tinha que fazer de forma impressa, porque às vezes os médicos tinham uma letra assim, um pouco complicada, né, de entenderem, né, ilegíveis, aí às vezes o paciente não conseguia entender. Então lá eles têm essa lei aí que o médico tinha que fazer a receita digitada, né, mas isso não é geral, né, cada local tem aí a sua forma, né. Aqui mesmo, né, a receita pode ser manual, né. Vocês vendo que aqui tá a letra do médico mesmo, né? O ideal é que essa letra seja legível, né? Que a pessoa consiga entender o que tá escrito, né? Então, né, vocês têm aí uma atividade na página 48 para finalizar esse conteúdo, certo? Respondam aí, qualquer dúvida a gente conversa no WhatsApp, certo? Beijão, tchau, tchau.